Natal, para mim, é a melhor época do ano, momento de reunir a família, de boas refeições, trocas de presentes e, sem a menor sombra de dúvida, celebrarmos de maneira ainda mais efetiva, mais destacada, o nascimento de Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Porém, tem quem ache que isso aí é uma prática pagã, que o Natal não deveria ser celebrado por cristãos verdadeiros. Eu quero saber o que você pensa disso e no vídeo de hoje nós vamos fazer um guia completo sobre toda a história do Natal, cada um de seus detalhes e o porquê que ele é assim nos dias de hoje. Vem comigo e vamos trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área e hoje nós vamos falar sobre o Natal. Antes de mais nada, deixa aquele like maroto que nos ajuda muito e eu tenho certeza que você vai se amarrar nesse vídeo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o termo Natal vem do latim, que significa natalis, que quer dizer nascimento. Ou seja, o Natal é a comemoração, é a celebração do nascimento. Nascimento que foi descrito de maneira linda pelo profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, ainda uma profecia messiânica, um advento, que ainda não tinha aqui até então acontecido, mas ele já estava profetizando, que diz assim, olha, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É inegável que o Natal sofreu influências globais, midiáticas. O mundo todo basicamente celebra o Natal, então ele não é exatamente o que aconteceu no período de Jesus. Ainda é uma celebração referente a Cristo, mas o seu método, a sua aplicabilidade mudou demais. E aí que entra então uma divergência teológica em muitos lados. Tem gente que reclama que celebramos no dia 25 de dezembro, que é uma data que não foi o nascimento de Jesus, e eu vou explicar detalhadamente isso. Tem quem diga que essas luzes, a árvore de Natal, enfim. Então tem muita gente que reclama desse tipo de coisa circundando o princípio do nascimento de Jesus e por isso boicotam, sabotam o Natal por completo. Se você tem dúvida se deve ou não praticar o Natal nesses métodos, é importante você entender uma palavra que o apóstolo Paulo diz para a igreja em Roma, no capítulo 14, verso 23, que serve como bússola para muitos assuntos polêmicos como esse. Tá assim, olha, mas aquele que tem dúvidas se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é feito por fé é pecado. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre comer carne de porco, que alguns cristãos, mesmo depois de se converterem ao cristianismo, ainda ficavam numa dicotomia entre a cultura judaica e a cultura cristã. Isso até nos dias de hoje até hoje tem crente que não come carne. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, se você não se sente bem comendo, não come não vai fazer bem para você espiritualmente. Agora, se você é livre, tudo bem. Baseado nisso, a gente pode aplicar também o Natal. Nós não vamos ferir o princípio maior, que é a declaração da vinda do Filho de Deus, nascendo para a humanidade, para iniciar o processo de redenção da humanidade, a sua grande missão. Então até aí está tudo bem. Agora, se uma pessoa comemora, celebra como é celebrado assim ou não, isso vai variar de fé em fé. Quem celebra então, tudo bem, e quem não celebra, tudo bem também. Desde que um não condene o outro, um não julgue o outro, um não se ache melhor do que o outro, porque vai ter gente dizendo assim, nossa, eu entendo muito de teologia, e uma pessoa que pratica o Natal nesse formato é um neófito, coitado, enganado pela mídia. E vai ter outro com uma cabeça mais aberta, com um entendimento bíblico mais tranquilo quanto a esse assunto e vai pensar, poxa, ele está deixando de curtir um momento muito legal pelo peso da tradição. Então, se um não julgar o outro, tá ótimo. Mas ainda assim, tem muitos assuntos e muitos detalhes que eu quero te explicar. Então, não saia do vídeo até conhecer todo o contexto da história do Natal. Então, vamos para a primeira coisa que eu acho importante a gente falar. Data e período. A Bíblia não diz o exato dia do nascimento de Jesus. Não fala o dia, não fala o mês, não fala
Nada disso. O que nós podemos afirmar é que ele não nasceu em dezembro, porque esse período é um período de muito frio em Israel e os pastores não trabalham como trabalham normalmente. E o texto sagrado diz que pastores trabalhavam no campo. Então, definitivamente, Jesus não nasceu num período tão frio para poder justificar que é no período de neve nos Estados Unidos, enfim. Então a pergunta é, por que em dezembro o Natal? Olha, essa celebração começou oficialmente pela Igreja Católica, né, pelo Império Romano, já assumindo a Igreja Católica e a religião católica como a sua religião oficial, ali pelo período entre o século VI e o século VIII vai se oficializar o Natal. E o que a Igreja sempre fez? A igreja fez isso desde que o mundo é mundo. Ela pega celebrações que já existem, eventos que já existem e transmutam aquele evento, aquele motivo de celebração que antes tinha uma pauta, tinha um motivo, e catequizam, colocam a questão cristã ali no meio. O dia 25 de dezembro era uma celebração para o deus grego Hélio, que é o deus do sol. Tanto é que na moeda romana antigamente tinha o desenho do sol, do deus do sol nas suas moedas. Então o império, como já estava com uma visão doutrinária católica, pegou essa data que a população toda já celebrava e só mudou o tema, só mudou a pauta. Então deixou de ser celebração para o deus Hélio e passou a ser celebração para o nascimento de Jesus. Então essa data foi estrategicamente substituído pela igreja para já aproveitar a comoção, o ímpeto, a alegria, a energia das pessoas. Então ficou muito mais fácil. A Igreja Católica já fez isso com vários outros assuntos. Isso pode ser pauta para outros vídeos. Entendido a questão da data, vamos agora para o presépio e também decorações. O presépio nada mais é do que uma representação gráfica, artística, né, da manjedoura. Fato bíblico, histórico, que está em Lucas capítulo 2, verso 12, que diz assim, ó: "E isto vos será por sinal. Achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura." Não teria nada melhor para exemplificar esse texto do que o presépio. Então você vai encontrar geralmente abaixo da árvore de Natal aquele presépio, aquela historinha ali. Tem alguns cristãos, tem evangélico na verdade, né, cristão evangélico, que tem muita dificuldade no presépio, porque foi doutrinado que imagem é errado. Então, não podemos ter esculturas, imagens. Então, por entender que o católico peca na idolatria a imagens, tem crentes que são tão extremistas que nem o presépio gosta. Não, porque a figura do menino Jesus... Querido, aquilo ali é só uma... É arte, é lindo aquilo. Né? Ninguém vai pegar um presépio, levantar para cima e ficar pedindo alguma coisa para aquela estatuazinha do bebezinho Jesus ali. Né? Então, é ser equilibrado, é ter bom senso. E assim as decorações foram evoluindo. Naturalmente, depois do presépio, não, vamos iluminar esse presépio, vamos botar uma luzinha aqui, uma ali. E aí, meu irmão, o céu é o limite. E sem dúvida nenhuma, o comércio tem total impacto sobre esse contexto. Então, é o mercado que dita as regras da moda natalina. Além da manjedoura, nós temos outro fato histórico representado na decoração natalina, que é aquela estrela que fica no topo da árvore de Natal. Esse texto está lá em Mateus capítulo 2, verso 2, que diz assim, olha que bacana. E os magos perguntaram: "Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo." Perceba que os magos, que a Bíblia diz, encontraram o GPS, a bússola para encontrar Jesus foi através da estrela. Então a estrela fica em cima da árvore e abaixo dela tem a manjedoura, sinalizando a figura de Jesus ali. Então é uma grande encenação essa decoração natalina. Nós temos outra característica fundamental e indispensável do Natal, que são os presentes. E é engraçado porque o presente é um ato bíblico, sim.
E por que que tem presente no Natal e aonde que está na Bíblia? Ainda em Mateus, no capítulo 2, nós encontramos no verso 11 o seguinte texto, olha. E entrando na casa, que entrou aqui foram os reis magos, né? Acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Nós vemos aqui que foram 3 presentes. Então, por serem 3 presentes, entende-se que foram 3 reis magos que foram ali adorar Jesus. A Bíblia não fala que são 3, mas subentende-se que são 3 porque cada um deu um. Não é possível que foram 5 e fizeram uma vaquinha para 3, ou então foram só 2 e um deu 2 e outro deu 1. Não. Então, a ideia de que foram até Jesus e levaram para eles uma oferta, um presente, um mundo esperto, sagaz, globalizado, capitalista, um mercado aquecido nessa ideia, o que eles fizeram? Presentes. É claro que a gente não vai dar o presente para a manjedoura, para o menino Jesus. Então nós trocamos presentes uns com os outros. Então a manjedoura é a sinalização do presépio, a estrela é o GPS que direciona para encontrar o menino Jesus, e os presentes do Natal ali formam a oferta que aqueles reis deram a encontrar Jesus. Então a gente já viu a manjedoura, nós vimos os presentes, nós vimos a estrela, e isso tudo está em volta de quê? Da árvore de Natal. E agora é o seguinte, agora é especulação. Eu não tenho a resposta oficial e na verdade ninguém tem. Há vertentes, e eu vou apresentar uma aqui. Reza a lenda de que os nórdicos, agora a gente não está falando dos gregos, porque o deus Hélio, deus Sol, da data de 25 de dezembro, era da cultura grega, né? Agora a gente vai para a cultura nórdica. O deus Odin, pai de Thor. Quem gosta de Marvel manja bem, né? Quem gosta de anime entende de cultura grega, quem gosta de Marvel entende de cultura nórdica. Mas reza a lenda de que os nórdicos tinham uma adoração a Odin de pegar pessoas, amarrá-las em árvores e sacrificá-las em adoração, em petições ao deus Odin, né? Tá, mas até aí não faz o menor sentido e nenhuma conexão com o Natal. Beleza. Conta-se que Bonifácio, que futuramente foi até canonizado pela Igreja Católica e passou a ser chamado de São Bonifácio, a fim de tentar diluir e extinguir essa prática nórdica, foi até eles e pregou a palavra, pregou o evangelho, falou do amor de Deus, aquela coisa toda, e pegou a árvore que eles usavam como principal árvore de sacrifício de pessoas e foi com um machado e começou a dar machadada nela até ela cair. E aí, o que eu vou contar aqui é uma lenda, é um mito, eu não sei se foi verdade, se foi ficção, varia da sua fé, mas é o que se conta e se perpetuou, tá certo? Ele bateu até a árvore cair. Quando a árvore caiu, todas as árvores ao redor daquela região caíram também, de maneira milagrosa, sobrando apenas um pequeno pinheiro. Pegou aí? Sacou? Entendeu agora o encaixe da onde surgiu? E aí quando ficou só aquele pequeno pinheiro, ele chegou para as pessoas que estavam ouvindo ele e falou assim, olha, esse pequeno pinheiro representa o menino Jesus. E essa jogada, é isso que eu quero que você entenda. A igreja sempre pegou pautas de outras religiões e adequou ao cristianismo para deixar popular. Aí tem um grupo de pessoas que defende a ideia de que quando você tem uma árvore na sua casa, você está absorvendo a presença de São Bonifácio, você está fazendo adoração a um ídolo, a um santo da Igreja Católica, e aí não se deve ter, um crente não deve ter. Bem, francamente, eu não conheço ninguém que tenha essa intenção, inclusive os próprios católicos. Então, se a árvore é minha, eu comprei com o meu dinheiro, a minha intenção com ela é ornar a minha casa e celebrar Jesus, não há o menor problema. Segundo a minha prática de fé, segundo o meu entendimento intelectual e teológico. Agora, quem não o faz tem todo o meu respeito. Então a gente já viu o presépio, já vimos a estrela, os presentes e tudo mais. Acabou?
Não, ainda temos algo especial aqui, que é o Bom Velhinho. Vamos falar agora do Papai Noel. Olha, reza uma história de que havia um homem chamado Nicolau, bispo da Igreja Católica, nascido mais ou menos ali 280 anos depois de Cristo, e ele tinha um bom caráter, um bom coração, era um homem muito generoso e que costumava pegar moedas num saquetelzinho, num saquinho de dinheiro, e colocava na porta da casa das pessoas, batia e saía correndo. Quando as pessoas abriam a porta, tinha ali uma ajuda, um agrado, uma oferta para aquela família pobre. Em outros momentos, ele conseguia acessar o telhado e jogava pela chaminé esse dinheiro. Então você começa a ver as conexões aí. Tá esquentando, vem comigo. Alguns anos depois ele foi canonizado pela Igreja Católica, passando então a ser chamado São Nicolau, por acúmulos de testemunhos de pessoas que foram milagrosamente abençoadas, receberam milagres, etc e tal, atribuindo esses feitos ao nome dele. A associação da figura dele ao Natal aconteceu na Alemanha e meio que se viralizou nos Estados Unidos, passou a ser chamado de Santa Claus, no Brasil Papai Noel, em Portugal Papai Natal, e cada lugar tem o seu nome, mas referindo-se a essa figura do bom velhinho que presenteia. E aí ele passou a ser descrito, a figura dele começou a ser pintada como um lenhador alemão, então com aquelas roupas de frio, aquelas roupas de neve, só que nas tonalidades verde e marrom, que era natural da cultura alemã, que era a roupa típica do lenhador. Só no ano de 1886, um cartunista chamado Thomas Nast vai fazer esse desenho e não está vendo muita graça naquelas cores e vai fazer a versão do Bom Velhinho em vermelho e branco. E olha que show de bola! Em 1931, a Coca-Cola vai associar o seu produto a essa figura e eles adoraram as cores porque já estava nas cores do refrigerante da Coca-Cola. Então ele pegou aquele personagem e fez uma campanha publicitária muito forte. E em 1931, a figura do Papai Noel se expandiu de maneira máxima e se consolidou, inclusive até os dias de hoje. Então, sim, foi a Coca-Cola que popularizou o Papai Noel da maneira que a gente tem hoje. Agora, se falando de fé, é pecado ensinar Papai Noel para as nossas crianças? Poxa, o Natal é o nascimento de Jesus. Se deve falar do bom velhinho para a criançada? Agora, eu vou dar a minha opinião. Eu tenho um filho de 6 anos de idade e eu ensino Jesus para ele todos os dias. Não há um dia que ele vai dormir sem orar comigo. Nós oramos todos os dias, antes de almoçar, antes de jantar e ao dormir. Ele vai para a igreja comigo, ele aprende a palavra. Ele não escuta Jesus só no Natal, ele escuta Jesus todos os dias e várias vezes. Então nós que temos crianças, sobrinhos, enteados, netos, enfim, nós temos que ensinar Jesus todos os dias para a nossa geração que vai crescer, que vai amadurecer. Então não há uma competição entre a figura do Papai Noel e a figura de Jesus. É natural que o Papai Noel ele é um garoto propaganda para o mercado melhor do que Jesus. Também não podemos negar de que há um lado da mídia que tenta meio que abafar a imagem de Jesus, valorizando o Papai Noel. Dado essa realidade, fica aí o equilíbrio. Por exemplo, a maneira que eu ensinei meu filho foi: o Papai Noel é quase que um correio. Ele entrega o presente que o papai comprou, não foi o Noel, foi só o papai. E o Papai Noel entrega. Mas escrever a carta e pedir para ele, isso eu nunca ensinei, né? Mas eu também não condeno, aí vai de cada um. Mas é só não fazer uma dicotomia, não fazer um ringue entre Jesus e o Papai Noel, né? Eu mesmo já me vesti de Papai Noel, foi super divertido, eu acho legal. Então, se você tiver equilíbrio, souber ter um bom convívio entre a sua Bíblia, a Palavra de Deus, a vida cristã saudável, poxa, porque a gente está num contexto onde tem
As crianças vão ver no shopping, os amiguinhos vão ver, e aí você meio que exclui disso. É claro que isso não se aplica ao pecado, porque aqui não é, não me entender, né? Mas se é um contexto social envolvendo isso, por que não? Mas ainda assim eu volto para o texto de Romanos 14, 23 que a gente leu no início. Se não tem convicção, se é duvidoso, se não tem fé para fazer, não faça e tudo bem. Pessoal, se você chegou até aqui é porque você gostou. Deixa o seu like, compartilha com o pessoal e fala assim, ó, um guia completo do Natal. Achei um guia completo que explica ipsis literis sobre a história do Natal. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar de assistir esse vídeo.